Então, é interessante porque esse é o primeiro filme que eu monto e que eu não dirijo. Os dois filmes que eu dirigi eu montei. Então foi interessante ter um diálogo com diretores, assim, essa interlocução. E foi fantástico, na verdade, o processo, porque quando eu chego, assim, quando eles me convidam, eles também acabaram me dando bastante liberdade, assim, para tentar... Por mais que houvesse uma cronologia, digamos assim, das cenas, uma ordem, eles me deram essa oportunidade de tentar experimentar outras configurações ali. E quem já montou, quem já editou, sabe também que, até pensando especificamente no filme de vocês, que é um filme que tem poucos planos, assim, são planos muito longos, entender esse tempo do corte é uma coisa muito parecida com o processo quase de fazer macarrão, assim, que vai fazer ao dente, que realmente um frame para frente, um frame para trás altera todo o filme, assim. Então, a gente ficou muito tempo tentando encontrar esses tempos também, assim, juntos, foi bem legal. E uma outra observação sobre montagem, que tem a ver com o que você falou também um pouco da questão... Você falou, na verdade, de humor, mas não usou exatamente o termo humor, mas eu acho que tem uma chave, assim, no humor que eu tento trabalhar nos meus processos de montagem, não só nesse filme, mas que é de tentar encontrar um tempo certo onde, para além da transição das cenas, onde esse corte, essa transição remeta a algo talvez maior do filme ou do que está sendo trabalhado nas cenas em específico. Assim, eu acho que isso tem muito a ver com humor para mim, que é quando você tem ali você vai numa fissura ali com o espectador, onde ele meio que se toma consciência de algo ali, de algum processo, assim, e que tem a ver com ele mesmo, de um certo espelhamento. Eu acho que o humor, para mim, tem muito a ver com isso, assim. Então, exatamente. Então, dá para reparar, acho que no filme, que alguns cortes, eles têm meio que um timing, assim, de humor, exatamente com a questão do Matrix e tal. Então, acho que também eu tive um diálogo com você, por mais que você não tivesse na montagem diretamente, tinha um diálogo de tentar entender esses tempos seus ali e de tentar trazer isso, assim, enfim. Acho que é um pouco isso, né? Camila? Alô, alô. Aí tem a questão. Bom, o processo geral, acho que... Para falar rapidinho, né? O processo geral, acho que é um trabalho de som que foi feito desde muito antes da primeira reunião de equipe, assim. Então, a gente se conheceu no Ocupa Mink e desde lá a gente compartilha conversa sobre cinema e rua e gravações juntos. Então, acho que fazer um filme e dialogar começa dessas experiências que não são necessariamente do roteiro. E foi por aí no Ocupa Mink que eu li a primeira vez o roteiro e a gente está trabalhando desde junto. Foi muito coletivo, foi muito um processo na ilha de edição de som muito conjunto. E acho que o principal é que a gente tentou trabalhar os sons, a escola presente, os sons dessa escola muito presente no filme, tanto numa forma de localizar, né? A escola está, esses alunos, os personagens estão na escola e essa escola está no São Sebastião. Então, assim, que todos os espaços sonoros estivessem muito presentes, dando essa localização. Mas também que esses mesmos elementos de sons da escola fossem o que trouxessem o surrealismo, que trouxessem a opressão, que trouxessem a rebeldia, né? Então, trazer os sons dos elementos presentes no roteiro, nas personagens e nesse espaço da escola, que eles saltassem também nesses pontos de fuga do roteiro, né, e do filme, nesses momentos de não naturalismo, né? Então, acho que é um pouco isso que a gente tentou construir. E obrigada pela pergunta. Quase nunca perguntam de som. E muita gente saiu ontem comentando do som, então eu fico muito feliz de estar sendo estimulada essa percepção sonora também, né? A escuta e a conversa sobre os sons, né? Obrigada. Agora, desligou aqui? Só falar um pouquinho rapidinho, assim, a gente está correndo, mas é isso, assim, tanto os filmes são filmes que estão tratando a questão da educação, e aí, nesse momento que a gente vive, a educação pública, tanto a universidade quanto a educação básica, está no centro das disputas, esses movimentos de precarização, militarização, tentando
minar as possibilidades de senso ali na educação, né? Acho que os filmes se inserem muito nessa ideia. A gente vem da universidade, assim, então é só reforçar a importância desse espaço. E é isso, assim. E também, mais uma vez, reforçar a nossa admiração por todos os professores e estudantes de luta desse país. Os três vão responder, a gente vai matando assim, várias. Vai ticando cada. Adorei você ter percebido São Sebastião. Eu sempre olhava porque assim, é o protetor, né? Sim, e no sincretismo, né, na Bahia, Oxóssi é São Jorge, mas no Rio é São Sebastião, né? Aí tinha muitos São Jorge, a gente trabalha muito nesse âmbito. Aí quando eu vi aquela cena lá, eu falei assim, gente, acho que é São Sebastião ali. Legal. Vou continuar a sua resposta. Eu acho que, depois eu fiquei pensando, né? Eu acho que tem alguma coisa que já vai, inclusive, ajudar a responder outras questões. Que é também um pouco da minha formação, primeira, que é de filosofia. E em cima da filosofia da América Latina, que eu fiz todo o meu trabalho. E eu acho que em ambos os filmes tem muito resquício disso. Eu acho que nesse lugar encontra-se Café e Ilha, muito nessa perspectiva do outro, né? que é trabalhado, o mesmo, o outro, dentro da analética, que é essa negação da dialética, né? Que é esse passo adiante, que é a epifania a partir do outro. E eu acho que de alguma forma, isso ainda é um resquício desse meu trabalho pregresso, que de alguma forma vem junto. E a partir de uma visão que, quando eu estava na academia, a filosofia da libertação é uma filosofia dos anos 70, então completamente desatualizada dos tempos atuais, onde existia essa necessidade de um mediador, de um intelectual orgânico, né, para fazer essa transformação do outro, para o outro ser revelado. E quando eu chego no Recôncavo, e aí já entrando nessa questão da universidade, como é importante essas universidades no interior do país, o outro já estava revelado, porque nos anos 70 não se levava em consideração a possibilidade de um político orgânico, porque o sistema era o inimigo. Só que nesse meio tempo, de 2003 para cá, um político orgânico surgiu. E não só enquanto políticas públicas, mas também como representação de um homem do povo que chega ao poder, que faz com que o outro se revele e não precise do intermediário, não precise do intelectual orgânico, que é um pouco do que a gente brinca. Emerson e Henrique estão nesse negócio. Emerson é o outro revelado. E é interessante porque o Brasil também mudou. Então, enquanto Margarida e Violeta não precisam ser reveladas, porque elas já são reveladas, né, por si só, elas se revelam, parece que em Ilha precisa dar um passo atrás, e Emerson vai atrás desse intelectual orgânico que está esquecido, né, desse mesmo que está esquecido, e traz de novo para o debate. Então, acho que tem um pouco dessa relação. E aí vem o que eu acho que é importante também do filme, que é essa relação de Emerson e Henrique são personagens revelados. E, em contraponto, a gente tem o pai e a mãe, que são justamente esses personagens que foram a representação de toda a história no passado. Não é à toa que Emerson mata o pai. Não é que ele seja patricida. É porque ali é o fim de uma representação e tomando lugar de uma nova forma de subjetividade, aonde o Brasil é importantíssimo para fazer essa ponte. Porque ao mesmo tempo que ela é representada no filme como algo do passado, ela também usa de artifício da própria filosofia da libertação, que é a fala, para se fazer vista, para se fazer revelada. Ela se impõe quando ela diz força mulher. Quando ela diz força mulher, todo mundo tem que parar e olhar. E ali um ser surge e proporciona essa ponte de algo do presente com o passado. O passado não é só o passado do Emerson, é o passado de uma representação. E tinha mais uma coisa. Eu consegui responder várias coisas ao mesmo tempo, assim, mas acho que me perdi. Poxa, que pena, era bom. Mas eu acho que aí estão algumas ligações. Eu acho que tem muito disso. E aí agora vou responder outra pergunta que a Glenda não respondeu, mas quando eu assino o roteiro, primeiro que eu não tenho nenhuma pretensão autoral sobre esse trabalho. Eu acho isso uma bobagem. Acho que o roteiro nada mais é do que o início de um diálogo. É quando Glenda lê o roteiro que ele vira roteiro.
e não antes disso. Então é muito importante a nossa relação. Eu não me sinto mais próprio do roteiro do que Glenda de forma nenhuma. E a gente entrou juntos na faculdade, eu vou respondendo outra. A gente entrou juntos na faculdade em 2010. Em 2010 a gente já foi morar junto, a gente morou junto até o ano passado e agora somos vizinhos. Nos demos a chance de ser vizinhos. Então a gente convive. É muito difícil de falar o que é meu, o que é da Glenda, onde está a Ari, onde está a Glenda. É muito orgânico a nossa relação, porque é uma relação do dia a dia. A gente passou, sei lá, 7 anos da nossa vida profissional fazendo projetos na mesma mesa que a gente tomava café da manhã, almoçava e jantava. Então é muito entrelaçado. Eu não consigo assistir no filme, não consigo fazer qualquer distinção do que é Ari e do que é Glenda. Para mim ali tá na mesma coisa dentro das suas diferenças, que são muito importantes, e do respeito mútuo. Mas, enquanto processo, acho que a gente carrega junto mesmo. E acho que é por isso, que é esse lugar do risco também, né? Esse lugar do risco não tá... Vou brincar com a universidade. O lugar do risco não tá no momento que a gente fala, vamos fazer um filme? Então vamos fazer um filme arriscado? Não, tá na forma, o cinema pra gente é vida, né? A gente, né, escolheu ficar em Cachoeira, o nosso encontro é pelo cinema, né? O cinema motiva muitas coisas na nossa vida, muitos dos nossos encontros, né? Muito do que somos hoje a partir dessa trajetória de ter ido para o UFRB, ter descoberto o UFRB e ter aprendido a olhar a vida a partir dessa formação, né? Quando a Ari fala sobre a metalinguagem do filme e fala que, de certa forma, em algum ponto isso se comunica com a nossa formação do curso de cinema, eu acho que isso é muito real, porque é um curso que faz, lá em Cachoeira, faz com que a gente não esqueça dessa relação de alteridade travada entre o sujeito que filma e o sujeito filmado, o tempo todo. Nunca a gente pensa no cinema, nunca a gente começa a pensar a história a partir do outro sem se questionar de que lugar estamos falando e de que lugar está a nossa câmera, assim. Eu acho que no UFRB esse é o ponto de partida para a gente pensar cinema. E eu acho que isso faz toda a diferença no cinema que a gente acredita. Não tem essa divisão mesmo. Sempre ficam, tipo, mas no set, como é que... Parece que seria mais organizado se cada um cuidasse de uma coisa, né? Mas acho que a gente seria muito falido, porque eu acho que o gostoso é travar essa relação que acaba sendo uma relação de conhecimento, né? Eu sei dos meus limites, sei dos limites do Ari, assim, por conta da convivência, a gente já conviveu muito, sabe muito um do outro. Então, essa coisa do estar presente, né? Do se ajudar e fazer esse corpo a corpo no set, acaba sendo muito misturado. Com relação às mulheres, eu gosto muito de pensar, que no Ilha existe uma ausência, né? Uma ausência feminina, assim, né? Tipo, de certa forma. A princípio desses personagens que são 2 protagonistas masculinos, né? E a gente fica nessa órbita, as mulheres transitam, mas eu gosto muito de pensar nas mulheres pela falta, né? Às vezes eu fico sentindo, nossa, parece que falta mais a mãe, falta mais a Brasil, mas eu acho que essa falta é uma falta que é explícita mesmo, sabe? É para ser sentida, não é naturalizada. Eu acho que não existe um apagamento, não estamos falando de apagamento, mas nós estamos chamando a atenção para essas ausências ou para essas presenças que são muito instantâneas, né? Para essa personagem vagante, essa personagem errante, mas que parece que carrega uma lucidez que aqueles personagens que estão na ilha não foram capazes de acessar ainda. E quando ela fala, a gente tem que esperar, né? Acho que o que eu gosto do Brasil é que ela faz uma quebra do tempo, né? A gente fica o tempo todo no jogo do Emerson, quando a Brasil aparece, a gente tem que esperar ela se esquivar do banco, a gente tem que se esperar a roupa dela que enrosca na ponta, ela tem que voltar, a lentidão dela, a vontade dela, e aí eu acho que a gente se encontra com a Brasil, né? Mesmo que breve, mas aí a gente fala, essa personagem está com a gente, né? Estamos com essa personagem. E a dança, né? É uma dança, acho que existe essa noção de coreografia
dentro da mise-en-scène do filme, né? Um filme que a gente trabalhou a mise-en-scène de uma forma muito detalhada, justamente porque a gente queria uma mise-en-scène não controlada, né? A gente parte de uma mise-en-scène que quer dialogar com a natureza. A gente não parte da nossa mise-en-scène, né? Tipo, da criação. A nossa cena está à disposição da natureza. Então, se chovia, a mise-en-scène era uma. Se fazia um puta sol, o diálogo tinha que ser outro, né? A intervenção tinha que ser outra. E aí existe uma dança, né? Uma dança entre os atores e entre a própria câmera, que é corpo presente, é corpo que não é personagem também, né? Existe presença na câmera, né? Uma câmera que respira. E gosto muito quando eu sinto a câmera respirando no filme, porque a gente não esquece que está sendo filmada, que é um sujeito que está filmando também, né? E acho que faz com que a gente volte para a teatralidade e volte para as questões de distanciamento e consiga se distanciar, sair um pouco da ilha e talvez pensar em nós, talvez pensar para além. A ilha é também lúdica, né? Eu acho que é isso. Eu falei do lance do isolamento, né? Do aprisionamento, do abandono, do fracasso, mas é muito bom pensar que são nessas condições que o encontro ainda acontece, né? Essas condições não são suficientes para barrar o encontro e não são suficientes para barrar o afeto. O afeto existe e nós não vamos falar que está tudo bem, não está tudo bem, mas nós ainda estamos aqui, os personagens ainda resistem e têm motivações, né? Tem as suas subjetividades para se encontrarem. E agora, para encerrar mesmo, porque nós rompemos todo o tempo, só o Adri vai falar sobre a música do Milton Nascimento, e aí acabou mesmo que tem que almoçar para a programação vespertina, né? Acabou com tudo. É muito bonita a visão dela da ilha, né? A ilha lúdica, né? Até que ponto é necessário sair dessa ilha? Eu, pessoalmente, falando sobre a minha ilha, em Salvador, quando eu voltei para lá, foi o momento que eu comecei a trabalhar mais artisticamente. Então, você cita várias questões aí, mas é uma outra mesa. Em relação à dupla fala que você cita, você expande essa ideia da dupla fala da linguagem, duplo olhar, de olhar para a câmera, olhar para o personagem, se estender também para o duplo lugar do filme na sociedade, né? Como um filme de grande massa ou de um pequeno público. Também interessante, né? Assim, esse olhar sinal de que o desdobramento da linguagem vai para além, vai até para a questão comercial desse próprio filme. E, finalmente, na questão tentando bem sintética, né? A questão da música, eu sempre olhei com muito cuidado essa questão da música, sempre tive muito receio de falar para os diretores que existe uma possibilidade de canto no ator, assim, porque a música tem, primeiro, principalmente quando a música está na narrativa, e essa música não foi construída para essa narrativa, né? Porque a gente sabe que cada música endereça o espectador para um lugar específico, né? Se houve uma canção do Dorival Caymmi que te remete a uma situação sua, não sei aonde. Então, para a gente sair do filme, seria um pulo, ou do filme, da peça teatral, que é mais meu caso, é um pulo. Então, assim, agora, tem uma questão que é a roteirização. Quando ela é estratégica e coloca num lugar estratégico e se utiliza dos enunciados dessa música, eu acho que é o mais importante do que a própria musicalidade, são esses enunciados, e essa música traz palavras que realmente narram o filme, né? Fala de sonho, fala de caminhos, fala de gente, fala de outro dia, de filmagem, né? São palavras que se conectam com a narrativa. Então, acho que isso é muito mérito de um planejamento de roteiro, né? E assim, além dos enunciados planejados pelo roteiro, aonde essa música está localizada dentro do roteiro. Então, na minha perspectiva de ator, quando eu li, eu percebi que ali é realmente o momento em que o Henrique ele se entende como parte daquele universo, né? Como parte daquela história. Então, talvez esse entendimento que fizesse com que a pessoa não saísse da música tão conhecida para um outro universo. E concordo com você, é realmente um risco. Aliás, o filme fala o tempo inteiro de risco, planos de filmagem de risco, utilização de câmera de maneira bem arriscada. Eu pensei,
claro que não poderia ser uma música fácil, né? Senão não estaria dialogando com o todo. E uma maneira de você lidar com o risco é você se apropriar dos pontos nevrálgicos desse lugar. Aquele agudo, realmente, do Milton Nascimento está no imaginário de todo mundo. Então, como é que eu faço uso desse contragolpe, né? Como é que eu não vou para esse agudo e vou lá para baixo e torno um estribilho na música, nunca dou esse agudo para ninguém e trago uma profundidade que talvez seja da personagem, né? Então, foi um trabalho conjunto e, com certeza, de risco. E eu só percebi, né, só fiquei um pouco mais confortável quando eu vi ontem. Até hoje eu ficava pensando, meu Deus, naquele momento todo mundo vai sair do filme. Mas o grande desafio, acho que ele mantém a narrativa, assim. Eu acho que o desafio era manter a personagem conectada à narrativa e a gente não sair dele. Então, muito obrigada a todos.